Mas obrigado, muito obrigado, secretário, pela presença. A ideia aí hoje dessa conversa é o senhor nos apresentar aí os planos da SEAI. Para quem não sabe, o secretário Gianluca, acho que tomou posse na SEAI em final de maio, né, começo de julho, se não me engano. Antes estava no Ministério da Economia, na Secretaria, vamos chamar assim, de desburocratização. Foi um dos autores e entusiastas da Lei de Liberdade Econômica, né, quando foi editada a MP e, posteriormente, na negociação do Congresso Nacional para a edição da lei, para a conversão da MP na lei. É um entusiasta efetivo da desburocratização e da liberdade econômica, e agora na SEAI está com essa missão de melhorar, vamos dizer assim, a regulação brasileira, de forma a privilegiar a livre concorrência, de acordo com os princípios realmente de liberdade econômica, né? Então, o secretário hoje vai nos explicar a atuação da SEAI e quais são os projetos mais importantes que tem em andamento. Secretário, a gente faz aqui uma apresentação inicial, depois a gente normalmente abre para debates, para conversa, algo bem informal. O Ricardo Botelho vai coordenar esse debate, vai conversar consigo, fazer algumas perguntas, passar as perguntas. O que eu só lembro a todos, por favor, é para manterem o computador no mudo, para que não se atrapalhe a fala do secretário e a fala dos coordenadores. Também lembrando a todos que o evento está sendo gravado e vai ficar disponível no site do IBRAC, tá bem? Muito obrigado, secretário. Ricardo, você quer fazer uma introdução também, por favor? Vamos lá. Obrigado, Lauro. Bom dia a todos. Bom dia em especial ao secretário Gianluca. Uma satisfação e uma honra para o IBRAC tê-lo aqui conversando conosco, né? E agradecer também a pronta abertura ao diálogo que o secretário Gianluca teve com o IBRAC, não só para o evento, mas mesmo logo após a posse, né, numa interação com o Instituto para conhecer o trabalho do IBRAC e as atividades e projetos que vinham sendo já discutidos com a SEAI e a ampla atuação do Instituto nos estudos e promoção, né, da concorrência e interação com a SEAI nessa agenda, né? Então, realmente, para a gente é muito positiva essa abertura. Bom, uma apresentação rápida do Gianluca, em complemento ao que o Lauro acabou de descrever. O Gianluca, ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e possui pós-graduação em competitividade global pela Georgetown University. De janeiro de 2019 a maio de 2020, ele foi diretor de desburocratização da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ele também foi consultor de estratégia na McKinsey, de 17 a 19, e desde maio de 2020 é o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia. Então, secretário Gianluca, não precisaria enfatizar tanto o valor que o tema da advocacia da concorrência tem para o IBRAC, né, e também a importância desse assunto para a economia brasileira, para o desenvolvimento econômico e social do país, né, e é com
satisfação que a gente enxerga já a direção que você já dá em relação a esses temas, né, e a vontade, o apetite de ampliar a atuação do governo, do Ministério da Economia nesses temas e tornar mais eficaz e mais disseminado a promoção do valor da concorrência nos diferentes mercados. Então, estamos muito interessados em conhecer os detalhes da sua agenda, as prioridades, os eixos de atuação, e por isso, mais uma vez, é uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco. Fica à vontade. Um recado rápido para os participantes aqui. Então, a ideia é que o secretário Gianluca faça uma exposição inicial, né, e durante metade aí do tempo que a gente tem, e por mais 40 minutos, algo em torno disso, que a gente tenha aí a oportunidade de interagir com o secretário, com perguntas e respostas. Isso vai funcionar da seguinte forma: a sala de bate-papo daqui da nossa reunião está aberta para comentários, mas eu queria pedir para que as perguntas fossem direcionadas a mim, sendo reservado para eu consolidar aqui e passá-las ao secretário ao longo da nossa conversa. Tá bem? Secretário, por favor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Lauro, pela introdução. Eu começo afirmando a honra que é para mim poder conversar com o IBRAC e com eu estou vendo aqui, eu em vários monitores, eu abri uma tela aqui com todo mundo que está online e eu me sinto prestigiado e honrado. Pessoas com certeza aqui que têm uma história e que têm uma qualificação que eu invejo pessoalmente. Eu não sou um teórico nem acadêmico, então assim, para mim é uma honra ter a atenção de vocês por essas poucas horas agora pela manhã. E assim, o IBRAC é um grande parceiro. Eu tive a oportunidade de estar no IBRAC ano passado, quando a gente estava ainda no processo de conversão da medida provisória de liberdade econômica para a lei. E eu admiro muito o trabalho do IBRAC. Antes de eu chegar aqui na CI como secretário, eu sei que o IBRAC também já tinha sempre um canal aberto. E eu acho que agora é uma oportunidade da gente expandir esses canais e fazer aí um trabalho muito legal. Eu acho que eu vou falar rapidamente, por no máximo 10, 15 minutos. Eu tenho uma apresentação sobre a nossa estratégia geral para o segundo semestre, né? Porque a gente está tentando lay down, como os americanos falam, o que nós vemos como essencial para a Secretaria. E depois eu fico à disposição para perguntas e conversas, aí eu acho que de uma maneira bem informal, sem burocracia, né? Vamos partir direto para o que interessa. Então, vocês veem a tela, né? Se vocês não estiverem vendo, vocês me deem um aviso, porque isso acaba sendo muito positivo. Bom, o que nós falamos? A gente está passando, então, aí, pessoal, por um processo de retomada pós-pandemia. Eu sei que a gente ainda está no platô, quer dizer, eu deixo isso com os infectologistas e os especialistas. A minha impressão de fora é que a gente está numa curva que ainda não se resolveu, né? A gente ainda não saiu da pandemia, a gente tem áreas do país que já estão mais confortáveis, áreas que estão menos. Eu sou gaúcho, no Rio Grande do Sul a gente está no vai e volta, né? E então a gente ainda não tem certeza do que está acontecendo. Mas dentro do Ministério da Economia, a gente fala que a nossa recuperação vai partir por Reagan mais Earhart, né? Ou seja, a política macroeconômica do presidente Ronald Reagan somada à política microeconômica do Ludwig Erhard, que foi o grande economista pós Segunda Guerra Mundial da Alemanha, na Alemanha Ocidental, né? Em que eles conseguiram fazer literalmente uma grande revolução econômica. E eles fizeram isso através do que o Erhard chamou de concorrência para a prosperidade, né? Inclusive, ele escreveu um livro com esse título. E então esse é o nosso grande objetivo.
E isso é o objetivo da boca do secretário especial Carlos da Costa, da boca do ministro. Então, por quê? Concorrência é uma agenda prioritária para o Ministério da Economia e é uma agenda prioritária para nós partirmos dessa pandemia. A gente entende que a gente precisa acelerar as ações de aumento da concorrência pós-pandemia e também um foco naquelas de competitividade, né? Porque a Secretaria, a SEAI, depois desse novo governo, ela tem essas duas competências. Ela tem a parte de advocacia da concorrência, que pega desde a lei, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, assim por diante, mas ela também tem a questão da competitividade, que olha o Brasil como um país competitivo em relação ao resto do mundo. E que nós somos muito maus. Vocês sabem disso, né? A gente está bem lá atrás. Mas eu vou dar um panorama também nessa apresentação, como que a agenda da competitividade está sendo harmonizada com a agenda da concorrência e quais são os principais projetos para o segundo semestre, né? Então, eu devo falar basicamente disso daqui hoje. Há uma apresentaçãozinha sobre mim, o cenário atual que a gente está contemplando no governo, os nossos projetos para o segundo semestre, as consultas públicas que estão abertas. Eu vou aproveitar dessa oportunidade para convidar todo mundo para as 2 consultas públicas e vou fazer uma provocação para o IBRAC, porque eu acho que o IBRAC pode fazer uma baita contribuição, não só nas consultas públicas, mas inclusive depois eu vou explicar um pouquinho melhor como, e depois a gente pode passar aí para o Q&A. Bom, uma das razões pela qual eu gosto de me apresentar é porque eu sou um gestor, né? Meu trabalho é gerir. Eu sou advogado de formação, tirei OAB ainda, estava na faculdade, carreira tradicional, mas desde que eu me formei eu fui para a área de gerente, né? Então eu fiz pós-graduação em business, eu trabalhei na McKinsey, que é a maior consultoria do mundo em estratégia. Essa estratégia não é estratégia jurídica, é uma estratégia de administração. Então, é entrar dentro de empresa, transformar em empresa, tomar decisões, M&A, private equity, operações, tudo que você imaginar de estratégia, que seja gerenciamento, administração, execução, era meu papel. E eu estou aqui dentro como gerente. Meu papel é fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu estava na McKinsey. Na McKinsey, uma empresa nos contratava, a gente entrava lá, dava uma organizada, né, dava uma estratégia, repensava isso, fazia o projeto, como a gente chama. Aqui eu estou para fazer a mesma coisa dentro da CEAI durante esse período que eu vou estar aqui, né? Esse período vai ser aí alguns anos, alguns semestres, depende de como as coisas vão. Mas eu sei que meu trabalho dentro da CEAI é um trabalho temporário, um trabalho de transformação da CEAI, que tem alguns objetivos. Meu papel aqui é ser um gerente dentro da CEAI. O mesmo trabalho que o Mansueto fez dentro da Secretaria do Tesouro, deixar processos concretos, processos de referência, sistemas que, independente da presença do Mansueto lá, ele falou isso na saída dele, né? Independente do Mansueto estar lá, não é irrelevante, porque ele colocou processos, ele colocou sistemas de gerência que, estando presentes, independente da pessoa que passar por lá, a Secretaria do Tesouro vai continuar fazendo um excelente trabalho. Esse é o meu objetivo aqui, é construir um arcabouço dentro da CEAI, que depois Bom dia, tudo bom? Né? Depois se você vai ter um ministro mais ou menos afeito à concorrência, nós sabemos que, infelizmente, nós estamos aí na última década de certas distorções concorrenciais, vamos colocar assim, não é para fazer, não deve se fazer diferença. A gente tem que ter ali uma estrutura que se mantém, uma estrutura estável. Isso é uma prioridade número 1 para mim durante esse período que eu ficar aqui na SEAI. Mas vamos lá então, pessoal, vamos para a questão que é o cenário atual. Tá? Bom, a gente gastou 7,5% do valor do PIB, a maior parte disso, inclusive, desembolso da União. Então, eu até fico como os americanos chamam de cringe, né? Quando as pessoas falam que o governo federal não fez nada para a pandemia. Porque a gente precisa ser honesto, se a gente não tivesse disponibilizado os recursos que foram disponibilizados na conta da União e que, inclusive, vão prejudicar muito o desempenho fiscal dessa administração do governo federal, não teriam a oportunidade de se fazer os lockdowns, as quarentenas, os fechamentos. Porque, no final das contas, se você colocasse todo mundo para dentro de casa, sem ter a medida provisória da suspensão do contrato de trabalho, sem ter o auxílio emergencial, que é o maior auxílio benéfico da história do Brasil, para as classes C, D e E, você não teria conseguido ter uma coesão social para fazer isso. Então, sim, não foi o governo federal responsável por
implementar e direcionar as medidas de distanciamento social. Mas a gente precisa, e quem sabe de economia entende isso melhor do que ninguém, a diferença entre uma ordem e um resultado. E se nós não tivéssemos tido esse suporte econômico-social por parte do governo federal, é ilusório achar que as medidas de distanciamento sociais implementadas pelos governadores e prefeitos teriam sido cumpridas. Então, esse é só o meu desabafo inicial aqui, porque a gente está colocando 7,5% do PIB brasileiro esse ano, até o presente momento, em medidas de combate à pandemia. Isso é acima do que os países emergentes estão colocando, isso é acima do que países desenvolvidos estão colocando. Inclusive, as críticas ao teto de gastos não fazem sentido. Mas vocês sabem que tem um jogo político que faz parte, né? Eu não sou também da área política, não estou aqui para criticar. Eu sou da área técnica, então estou aqui só para falar do que é da minha área. Mesmo assim, a gente deve ter uma queda de menos 0,6%, 6,5% do PIB, de acordo com o último relatório Focus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para a retomada, nós estamos com pouquíssimo ou quase nenhum espaço fiscal. Nós não temos espaço para subsidiar empresas, não que a gente queira subsidiar empresas, né? Mas vamos dizer que a gente queira fazer uma super política keynesiana de reativação da economia com o governo gastando. A gente não tem espaço fiscal. A gente está até aqui, a gente gastou 7,5% do PIB, a gente está com o PIB caindo, a gente tem um ajuste fiscal para ser feito, a gente deve ter o nosso maior déficit primário da história do Brasil, não tem espaço fiscal. Mas, e esse é o grande ponto da minha apresentação, nós temos algo chamado Custo Brasil, que, de acordo com a primeira estimativa quantificada ano passado, representa 1,5 trilhão de reais ano de custo de que é fazer um negócio no Brasil comparado com desenvolver um negócio econômico na OCDE. Não é nem em países baratos, tá? Eu quero falar com países baratos, países com baixo custo de produção, normalmente são nossos competidores industriais, quando eu falo dos asiáticos, China e etc. Eu estou falando aqui de países da OCDE, que são países naturalmente mais caros, que são países desenvolvidos, têm uma carga tributária um pouco maior, porque eles conseguem absorver esses custos. Então, isso mostra o quanto o custo Brasil é terrível para a economia brasileira. Nesse sentido, 160, 200 bi do custo Brasil é ineficiência regulatória. Se nós conseguirmos, eu sempre coloco, se a gente conseguir reduzir 50% da ineficiência regulatória nos próximos 2 a 3 anos, o que é possível, a gente tem planos para isso, nós estamos injetando anualmente na economia de 80 a 100 bi ano. Então, isso é uma maneira excepcional de nós injetarmos dinheiro na economia sem injetarmos, né, entre aspas, sem comprometermos o ajuste fiscal e tudo isso passa por esse arcabouço regulatório. Mas não é fácil, vocês sabem disso. Vocês sabem disso melhor que ninguém. A regulação não chegou nesse nível de custo por acaso, né? Ao mesmo tempo que a gente está andando para essa pandemia, o resto do mundo também está andando. Os Estados Unidos está com um excelente exemplo de desregulamentação. A União Europeia tem seu observatório também, e os Estados Unidos já cortou 220 bi. Durante a pandemia, eles fizeram uma regra humilhante, até eu achei para nós, de 1 para 8. A cada nova regulação saíram 8 durante a pandemia. E assim, é inacreditável. A gente está ficando para trás de novo. Ou a gente acelera e tem uma estratégia de desregulamentação pela primeira vez da história, inclusive é uma palavra feia aqui em Brasília, né? Ninguém quer falar de desregulamentação, eles querem falar de melhoria regulatória. Melhoria regulatória é uma coisa, desregulamentação é outra. Desregulamentação é diminuir custos de regulação, é fazer uma reforma pensado em novos princípios. E o Brasil precisa disso, porque o Brasil tem um problema de excessivo comando e controle regulatório, e que isso acaba desbocando em problemas concorrenciais. Então, a gente precisa de uma estratégia para isso, né? Ao mesmo tempo, as nossas políticas de melhoria regulatória continuam. Eu até não atualizei os prazos desse slide, porque ontem mudaram alguns do decreto do revisaço, né? O decreto do revisaço é a primeira vez na história que nós vamos conhecer nosso estoque regulatório federal. A gente não sabe quantos normativos federais existem, estão em vigor e o cidadão brasileiro precisa cumprir. Isso é um absurdo. Pela primeira vez nós vamos saber através do revisaço. Vamos fazer uma baita consolidação. Da Receita Federal ao IBAMA, à Anvisa, à ANS, ao Inmetro, todos os órgãos federais vão ter que fazer essa revisão. Vamos torcer para que um dia, né, faz parte do revisaço, que um dia a gente consiga ter o que os americanos têm, que é o Federal Code of Regulations.
um código federal único com todas as regulações atualizadas 4 vezes por ano. Esse é o nosso objetivo final, tem que ser feito depois do revisaço. Mas antes de a gente pensar em algo tão ousado quanto isso, a gente precisa aí avançar nisso. Mas aí a gente tem uma série de decretos que estão andando de maioria regulatória. A gente tem o decreto do AIR, que saiu em 30 de junho. Sei que vocês falaram com a Kelvin é mãe do decreto do AIR aqui dentro do governo federal, tem um papel excepcional desde o governo Temer nesse sentido. A gente tem o decreto de internacionalização normativa, que entrou em vigor em 6 de julho. A gente tem o decreto de licenciamento 4.0, que entra em vigor no 1º de setembro. E aí a gente está continuando e avançando nesses e outros projetos. Bom, nós vamos falar sobre a CEAI para o segundo semestre, né? O que a gente está imaginando aí para o curto prazo? O segundo semestre é curto prazo para a gente. Esse ano a gente está perdendo ele. A gente já está em julho, parece que ele voou não de uma maneira boa, né? Então, qual que é a ideia aqui da CEAI, né? Para o segundo semestre. A gente vai ter novos e grandes projetos estruturantes para o ano que vem. A gente tem projetos pequenos e não estruturantes para o segundo semestre esse ano, mas se a gente tivesse que apontar aí quais são os 5 projetos maiores e estruturantes para o segundo semestre, eu apontaria que são esses, tá? Isso parte da CEAI se movendo de uma competência mais reativa para uma competência mais proativa, né? A competência reativa da CEAI todo mundo conhece. É a competência dentro da Lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, de manifestação em consultas públicas, de advocacia da concorrência, mas é uma competência que passa muito por uma inércia muito parecida com o judiciário, né? A gente age sob provocação. Está tendo uma manifestação de consulta pública, seja de AIR agora, ou de um ato regulatório de uma agência, CVM, Banco Central, SUSEP, nós nos manifestamos. Vamos continuar com isso, obviamente. A gente quer dar agora um pouco de corpo para isso e também deixar os nossos elementos que a gente analisa de uma maneira mais clara. Uma das consultas públicas, inclusive, que é a consulta pública número 2 da desoneração regulatória, visa estabelecer os quesitos concorrenciais de onerosidade regulatória de uma maneira transparente que nós vamos usar nas manifestações durante consultas públicas. A gente vai usar nelas, a gente vai usar numa outra estratégia também que eu vou falar depois. E por isso é muito importante que todo mundo se manifeste, tá? Porque a gente quer deixar claro os quesitos que a gente vai olhar desde agora. A gente também vai ter daqui a pouco uma instrução normativa para definir o quesito de pertinência, né? A lei fala que a CEAI se manifesta quando julgar pertinente. Hoje essa avaliação é muito abstrata. A gente também quer deixar uma instrução normativa com consulta pública, todo mundo se manifestando. Ou seja, aquele trabalho que eu falei para vocês. Eu quero deixar pessoalmente uma CEAI, que quando a gente sair daqui, a gente vai ter um set, né, de regras abstratas, mas concretas de aplicação, que podem ser aplicadas por qualquer secretário que passar por aqui. E eu quero fazer essa construção dessas regras e dessa governança, né, dessa governança permanente da melhor maneira possível. E daí a importância das consultas públicas e assim por diante. Bom, mas vamos falar dos novos projetos, tá? A gente tem a implementação dos projetos dos decretos de melhoria regulatória, que era o que eu estava falando agora. A gente tem o Concorrência para a Prosperidade. Concorrência para a Prosperidade, quem não sabe, é meio que uma central de projetos de alteração legislativa nossa, e que dentro do plano de retomada econômica do Pró-Brasil, que está sendo fechado e gestado lá na Casa Civil, deve entrar aí algumas coisas interessantes. Então, Concorrência para a Prosperidade é o nosso observatório e nossa central de projetos de alterações legais, né? Depois a gente tem os nossos projetos de ambiente de negócios, que vai focar nos nossos rankings e índices internacionais, é muito mais focado em competitividade. Aí ali na parte da direita você vê a nossa estratégia de desoneração regulatória, que é realmente entender como a onerosidade regulatória influencia e distorce a concorrência no Brasil. Qualquer pessoa que já trabalhou com regulação aqui sabe que é muito. Uma das razões pela qual eu julgo, isso é uma opinião pessoal, eu julgo que nós temos poucos problemas a gente tem, no nosso nível de baixa competitividade e concorrência, a gente tem poucas infrações de condutas anticoncorrenciais no Brasil. Isso porque, na nossa visão, é muito fácil capturar o regulador, não de uma maneira corrupta, capturar na teoria da captura, né, na Universidade de Chicago, capturar o regulador e causar distorções concorrenciais, né? As distorções concorrenciais no Brasil são muito frutos da regulação. E, finalmente, o FIARC, que é nessa
frente ativa de abuso regulatório, também vou explicar novamente por quê. Bom, concorrência para prosperidade foi mais ou menos o que eu falei para vocês, né? Essas alterações a nível legal, de leis, em que nós olhamos setorialmente, estamos fazendo parte aí de diversos projetos em conversa com a Esplanada, principalmente com infraestrutura, para entender aí alguns pontos que tem que ter alterações legais, né? Isso é muito importante para nós. Nesse sentido, a gente está olhando para diversos setores. Eu ressaltaria os 2 setores pela qual nós temos competência no decreto. Os 2 setores que o legislador, que o presidente determinou que deve ter coordenadorias específicas na CEAI é setor financeiro, mercado de capitais e setor de saúde. Estamos olhando esses setores com muito carinho. O setor financeiro está sendo alvo de um trabalho excepcional, inclusive do João Manuel, que foi antigo CEAI, lá no Banco Central. Nosso setor de saúde precisa de uma reforma séria de concorrência. Nós estimamos que o nosso setor de saúde está muito aquém do que ele poderia ser. Nós precisamos de um choque de saúde privada. Nós temos um potencial de saúde privada que as nossas regulações, inclusive problemas de concorrência, estão deixando aquém do seu potencial. E óbvio que passa pelo novo mercado de gás, que deve ser uma revolução, e tem questões aí de terra, mineração, construção civil. Nosso setor de construção civil, que é muito intensivo de mão de obra, é muito prejudicado pelo ambiente regulatório, mas muito prejudicado pelo ambiente regulatório. Isso gera sérios problemas sociais, e a CEAI está olhando problemas sociais decorrentes desses problemas concorrenciais. A gente tem uma séria suspeita que as nossas regulações na área de construção civil, as distorções concorrenciais geram problemas de segregação social. Isso é um problema que eu acho que é legal que todo mundo olhe, porque são problemas que acabam na vida do dia a dia de cada cidadão brasileiro e assim por diante. Bom, desoneração regulatória. Quase um projeto aqui que é muito novo. A gente tem 2 estratégias, né? Isso aqui vai com a nossa competência para reduzir os custos de negócio de se operar no Brasil, olhando sempre, é claro, o comparo na concorrência. A primeira frente nossa é um manual de desregulamentação, né? Cutting the red tape, como os americanos falam. Estamos numa parceria com a KPMG, estamos aí consultando, entrevistando, fazendo benchmarks e devemos ter nas próximas semanas um manual de desregulamentação para sentarmos com os órgãos reguladores e desenvolvermos estratégias de desregulamentação. Eu acho que isso vai ser um grande avanço para o Brasil. Desregulamentação é um tabu, e é um tabu pela ideia de que nós temos que constantemente regulamentar mais. A gente tem uma visão contrária. O presidente Bolsonaro foi eleito politicamente falando que essa visão é contrária, né? Então, a gente está fazendo esse manual para que as agências e demais reguladores federais e, quiçá, os estaduais e municipais possam usar isso para implementar suas políticas. E a segunda frente é a IN número 2 que eu estava falando, que visa estabelecer quesitos objetivos, transparentes e propositivos para a desoneração regulatória em 5 eixos. Eu acho que isso é muito importante para a participação do IBRAC, todo mundo está nos assistindo. A gente está tentando desenvolver esses quesitos. A ideia é realizar um escrutínio regulatório, eu gosto muito dessa ideia. E a consulta pública número 2, recomendo que todo mundo vá lá em gov.br/economia, acesso à informação, participação social e possa fazer aí uso depois para o IBRAC nos ajudar na divulgação dessas consultas públicas. E aqui a gente fala sobre o desafio que é reduzir o custo regulatório do Brasil, 160 a 200 bi. Isso, com certeza, por si só, se isso não tivesse uma distorção concorrencial nos players já estabelecidos, como tem, teria pelo menos uma barreira de entrada significativa. Essa barreira de entrada, no momento em que nós temos oportunidades de explosão de startups, fintechs e assim por diante, é um grande problema concorrencial. Então, a gente quer realmente ter aí essa visão e a consulta pública número 2 nos auxilia muito. Implementação de decretos. Estamos focando nos 3 decretos já colocados, revisados, estamos finalizando um curso da ENAP com a Casa Civil. Muito importante a participação da sociedade no revisaço de cada órgão. Muito, muito, muito importante. Para entender como está sendo consolidado. Porque apesar do revisaço ser uma consolidação formal, quando você harmoniza termos, quando você consolida, isso tem um impacto. Isso tem um grande impacto, né, na interpretação material. E a gente teve uma atualização do decreto de esclarecimento que saiu ontem. Então, é também um contínuo aperfeiçoamento do decreto. O decreto 10.178, que entra em vigor em 1º de setembro, revoluciona o que é licenciamento. Licenciamento tem que ser algo excepcional.
Isso é muito difícil de explicar no Brasil. A União Europeia começou essa excepcionalização em 2004. A gente tem uma dificuldade enorme no Brasil em convencer o regulador. A gente fala que nossas agências reguladoras são agências controladoras. A gente quer que nossas agências reguladoras sejam mais reguladoras e menos controladoras. Elas são parte do mercado. É como se cada agência reguladora fosse acionista minoritário dentro de uma empresa. Isso não é uma prática de mercado nem boa, nem saudável, não é nem uma prática de Estado de Direito, né? Então, a gente quer que essas agências se tornem reguladoras, isso passa por licenciamento mais focado em situações de risco. A gente tem o decreto da IR, obviamente, a gente quer fazer um novo guia do IR atualizado, que foi um grande referencial, e um manual de orientação metodológica para auxiliar o Brasil. Bom, vamos falar sobre o FIAC. O FIAC é a nossa frente intensiva para caçar abusos regulatórios, como a gente fala aqui dentro. Abusos regulatórios foi uma maneira que nós traduzimos o toolkit de advocacia da concorrência da OCDE em um artigo para a Lei de Liberdade Econômica. Esse artigo está lá no artigo 4º da Lei de Liberdade Econômica. Tem muitas discussões teóricas, a gente quer dar uma discussão material de efetividade. Para isso, a gente quer lançar o FIAC. E o FIAC a gente quer encaixar com as nossas competências de proposição de melhoria regulatória. Por isso que está destacado em azul das nossas competências a palavra propor. Porque o FIAC é uma central de proposições, baseadas em aumentos de concorrência frutos de abusos regulatórios, que é quando a regulação está a um ponto que nós chamamos de abusiva. E, de fato, está. E vocês sabem que no Brasil isso acontece muito e é histórico. Isso não é uma questão de um governo daqui, um governo de lá. Historicamente, as regulações são abusivas. Então, a gente tem essas sugestões baseadas em critérios objetivos. A gente está lançando uma consulta pública de uma IN para ter a governança e a definição dos critérios do FIAC. Muito importante a participação de todo mundo, inclusive do IBRAC. Nessa instrução normativa, a principal fonte de denúncias vai ser o PMCC, mas, e aí a minha provocação para o IBRAC, outra fonte pode ser também parceria com entidades sem fins lucrativos. Então, fica a minha provocação aí para todo o pessoal do IBRAC, talvez a gente possa fazer uma parceria, o IBRAC pode encaminhar sugestões de abusos regulatórios para a gente fazer no FIAC, ou a gente pode fazer uma parceria com o IBRAC para as análises do FIAC. Eu acho que também seria muito legal, né, ter esse instrumento contínuo. E depois o FIAC resulta no quê? Em propostas de alteração de melhoria de eficiência, inovação, competitividade, propostas de identificação de atos anticompetitivos, que é difícil politicamente dentro do governo a gente olhar para uma normativa. Eu estou no Ministério da Economia. Se eu olhar para uma normativa da Receita Federal ou do Trabalho e eu olhar assim, eu indiciar ele como a lei da concorrência fala que eu devo, que é identificá-lo como anticompetitivo, o Tostes vai falar assim, porra, Jean, por que você não me ligou aqui e não me falou, né? O Bianco, que também estão fazendo um trabalho, e o Dalcomo, que estão fazendo um trabalho incrível de revisão das NTs, das NRs, são um custo regulatório imenso. Então, isso quando a gente fala, a gente tem essa já conversa na administração. Só que alguns órgãos estão mais inclinados, outros estão menos inclinados. Então, o FIAC vai ser muito importante para a gente poder também fazer não só o trabalho de proposição, mas o trabalho lá da lei de concorrência que fala que cabe à SEAI identificar os atos como de caráter anticompetitivo e dizer para os órgãos, essa tua regulação aqui é anticompetitiva, anticoncorrencial, desculpa. E por ter esse caráter anticoncorrencial, ela precisa ser reanalisada, né? Então, aí vai ser um trabalho contínuo, aberto, de como nós fazemos isso. Porque até hoje, a advocacia da concorrência na SEAI, ela sempre foi feita de uma maneira muito preciosa, mas a gente quer ter critérios objetivos de como nós selecionamos o que nós vamos olhar nas competências proativas. A gente vai olhar o que está na gestão política? Não. A gente quer ter um instrumento claro que define de onde vai vir os tópicos prioritários, né? Tem que ter uma causa, tem que ter dados, tem que ter evidências, tem que ter uma motivação. Então, a governança do FIAC sendo estabelecida em N visa fazer isso. Muito bem. E, por último, pessoal, ambiente de negócios, que é aí nosso olhar. Nós selecionamos 3 índices que são nosso objetivo atingir o primeiro quartil em 2022. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas nós queremos ter um plano, e nós temos um plano, e nós vamos
fazer de tudo para implementá-lo. Os 2 primeiros são mais tradicionais, normalmente já estão na mira da SEMI, que é a Secretaria Especial de Modernização do Estado, na Presidência da República, que é o Fraser de Economic Freedom. Eu peço que as pessoas retirem o preconceito ideológico desse índice. Esse é um índice científico, mensurável, formado lá na década de 70 e 80, que embasou o termo científico liberdade econômica. Liberdade econômica não é um termo liberal. Liberdade econômica é um termo científico fundado na Revolução Positivista da Economia, depois da década de 60. É uma maneira mensurável de você entender o desempenho econômico de um país, de um ambiente de negócios. Tá? Então, assim, não tem nada a ver, liberdade econômica não tem necessariamente a ver com liberalismo. E esse índice do Fraser é um índice excepcional, um índice canadense, que a gente está olhando. Tem, obviamente, o Doing Business, que é o principal índice mundial de competitividade, mas a CEAI vai ser a grande responsável, e para nós o principal produto. A gente está fazendo uma parceria com a Cerex da presidência também. Nosso foco é PMR, Product Market Regulation, porque esse é o principal índice que avalia a qualidade regulatória. 1.008 quesitos de qualidade regulatória, muitos deles a gente vai precisar mexer em lei, outros em regulações infralegais. E assim, nós somos 45º de 46 países. Só perdemos para a Argentina. Isso é inaceitável. Nós precisamos mudar isso e vamos mudar isso. Então, a gente está com uma frente só para olhar PMR e eu acho que isso vai ser uma questão, e é uma questão inédita dentro do governo federal. Bom, as 2 consultas públicas eu já mencionei, né? Uma da desoneração regulatória, outra do FIARC. Convido todo mundo a participar, pessoa física ou jurídica, associações, com, sem fins lucrativos, empresas. A gente quer ouvir todo mundo. As agências reguladoras estão felizes, né? Porque a gente sempre colocou lá o dedo nelas nas consultas públicas, agora chegou a vez delas de se manifestar nas consultas públicas. Muitas delas de uma maneira brincando, falando assim, agora vocês vão ver o que é uma manifestação de consulta pública. Mas brincadeiras à parte, é um ambiente de troca, é um ambiente de brainstorming. E eu acho que isso é o que a gente está precisando agora, é isso que a gente quer fazer. Então, essas 2 consultas públicas de 17 de julho e 17 de agosto, todo mundo convidado, e inclusive um convite do coração para o IBRAC e para todos os comitês do IBRAC se manifestarem, da área do consumo para a área de concorrência, para a área de comércio exterior. Eu acho que é uma oportunidade de a gente fazer algo muito legal, uma discussão acadêmica que se traduza em realidade. Essa é a chance, pessoal. E eu convido todo mundo aqui para fazer isso. Muito bem, pessoal. Eu acho que era isso da minha parte nessa apresentação. Eu estourei um pouquinho meu tempo, falei quase meia hora, eu ia falar 15 minutos. Mas eu espero que eu tenha conseguido traduzir aí um pouquinho da nossa estratégia para o 2º semestre. E agora fico à disposição aí para comentários, perguntas, críticas. Vocês sabem que eu gosto muito desse ambiente de críticas. Eu trago essa obligation to dissent da minha carreira no setor privado. As pessoas dentro da CEAI têm a obrigação de ter suas opiniões próprias e de as expressar. Se você tem uma opinião que discorda do seu imediato superior na CEAI, a primeira coisa que eu falei no primeiro dia aqui, eu ressalto em toda reunião, você tem a obrigação de falar isso. Nós não estamos comprometidos nem fechados com nenhuma opinião específica. Nós estamos abertos, precisamos pensar sempre de uma maneira ampla. Então, estou aberto a críticas também, que queiram serem feitas aí. Fico à disposição. Obrigado, Laura, obrigado, Ricardo, obrigado a todo o pessoal do IBRAC e ao público qualificado aí que me assistiu. Obrigado, secretário. A gente tem feito, já tínhamos começado um trabalho aí como mapa da ineficiência regulatória. Acho que o Ricardo e o Bruno estão à frente desse trabalho. Eles podem comentar também a respeito, mas a ideia desse mapa era exatamente essa: identificar as ineficiências da regulação que levam a uma redução da concorrência, né? Então, vamos fazer umas pesquisas, vamos chamar assim, pesquisa, não é pesquisa de opinião, mas é uma pesquisa com várias associações e players no mercado para identificar essas ineficiências. Então, é um primeiro trabalho que nós vamos fazer conjunto, né? Acho que vai ser bastante interessante, pela minha experiência pessoal, tem muita coisa realmente
a ser melhorada e muita coisa a ser desregulamentada em todos os setores. Achei interessante você comentar o setor de construção civil, que não estava no meu radar, na realidade. Eu vou pensar a respeito um pouco aonde é que está pegando. Mas, Ricardo, Bruno, se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor. Claro. Bom, secretário, parabéns pela apresentação, foi realmente muito esclarecedora, também bem satisfatório entender no detalhe para onde o governo e a CEAI estão olhando, né, e o planejamento das ações daqui para frente, né, isso bem interessante. E eu quero dizer que tive um problema técnico aqui rapidinho, caiu a internet, eu entrei aqui pelo celular, fiquei uns minutos fora, mas também quando voltei, quando você volta para o Zoom, você perde o histórico das conversas, né, das mensagens anteriores. Então, as pessoas que me mandaram mensagem sobre as perguntas, peço que, por favor, refaçam, e façam para mim e também para o Bruno Drago, para a gente poder encaminhar aqui. Eu anotei, eu já tinha separado aqui algumas, mas peço que, por favor, se tiverem, repassem. Olhei aqui agora, não vi nenhuma nova, tá? Das pessoas que mandaram aqui ao longo da conversa. Mas, bom, secretário, sobre as consultas, né? Pode ter certeza que o IBRAC vai sim se manifestar em relação às duas, né? Já começamos a estruturar um grupo intercomitês, né? Um grupo interdisciplinar para preparar aí sugestões, contribuições, críticas, e vamos sim mandar aí a nossa contribuição. E também, né, sobre a questão da parceria, né, também chamou a nossa atenção logo de cara, né, quando a gente viu o texto da consulta pública 1, né, a menção expressa a possibilidade de convênios e parcerias com instituições de diversos perfis, mas incluindo instituições do setor privado, que justamente faz sentido, né, para o IBRAC, para a gente, para o que a gente tem se proposto a fazer mais recentemente nessa temática de promoção da concorrência, de desoneração regulatória. Então, isso muito nos interessa, né, e a gente estava até brincando aqui que já vamos mandar a minuta do convênio logo depois do webinar, né? Mas acho que, enfim, brincadeiras à parte, é sim algo bem interessante que a gente precisa considerar com carinho e faz todo sentido para a gente. E principalmente, né, por conta, em especial, desse projeto que já está em andamento aqui no IBRAC há um tempo, que é do Mapa Legal da Ineficiência, né, que o Lauro estava comentando aqui, que também é uma iniciativa intercomitês, né, interdisciplinar, tem mais de 40 pessoas participando, né, de diferentes formações, principalmente advogados, economistas, né, mas também acadêmicos, que tem esse propósito de mapear justamente essas situações de ineficiência regulatória, né, ou de um ônus excessivo regulatório, que é a identificação de regras, regulação em sentido mais amplo, desproporcionais, né, o que restringem a concorrência e a atividade econômica de maneira injustificada. Esse mapeamento vai ser feito em conjunto, em parceria com diversas entidades de classe, associações, né. A ideia é que a gente já terminou um questionário, um formulário padrão para ser respondido por essas associações, e a ideia é justamente isso, colher do setor privado a impressão, né, e a identificação dessas regras desproporcionais, né, dessa oneração regulatória. Então, é isso. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu não sei se o Bruno quer também fazer alguns comentários.
Claro, obrigado, Ricardo. Secretário, parabéns pela sua exposição. Acho que pelo chat aqui a gente já consegue ver as pessoas bem animadas aí com a nova gestão da SEAI. Quando o senhor fala que concorrência é agenda prioritária, principalmente na questão pós-pandemia, eu devo dizer que isso é música para os nossos ouvidos aqui, que pregamos sempre um ambiente concorrencial muito melhor no país, e eu acho que nessa linha o IBRAC tem muito a contribuir com a SEAI. Então, o Lauro e o Ricardo falaram, mas isso é verdade, a gente já está começando a pensar numa proposta aí de parceria com vocês, e até mesmo dentro do próprio resultado do mapa, né, de trazer aquela verificação que a gente vai fazer em loco nas associações, com medidas propositivas já no âmbito dessa parceria, né? Então, eu acho que é sempre importante, e é importante saber o papel da sociedade civil frente à SEAI, né? E o IBRAC tem um papel claro, e uma das perguntas que eu queria deixar já no ar aqui qual, na visão do senhor, qual que é esse papel efetivamente da sociedade civil, né? O papel do IBRAC, nós estamos pensando e já atuando em diversas frentes, mas tem também as associações civis, tem os próprios escritórios de advocacia que podem contribuir de diversas maneiras, porque sabem muito bem quais são essas travas, vivem isso nos seus dia a dia. Então, qual a importância da sociedade civil no FIARC, na desregulamentação em geral na nova gestão? Então, essa é uma pergunta ótima, Bruno, porque assim, qual que é um dos nossos problemas para avançar na questão da concorrência? É que da mesma maneira que a gente tem IBRAC, escritório de advocacia, acadêmicos, liberais, torcendo pela diminuição de entraves à concorrência, tem os beneficiários desses entraves à concorrência, né? E, infelizmente, foi um subsídio, é uma maneira de dar subsídio criada de maneira artificial. Existe parte da nossa produção econômica que só existe no Brasil graças ao nosso ambiente regulatório, especificamente proibições. Eu não preciso nem falar, já teve resolução cassada pelo TCU, né? E então, quando o pessoal chega numa reunião aqui com a gente, fala assim, não, mas a gente precisa garantir essa demanda artificial, porque não vou falar o nome de qual agência, porque senão eu sei que tem imprensa aqui, senão vou cair em mais lençóis. Mas chega uma agência e fala assim, não, a gente precisa manter essa especificação técnica assim, porque senão tais produtores não vão conseguir recuperar o investimento deles. Eu olho e falo assim, bom, se eles querem dinheiro para subsistir, eles que passem, como todo setor tem que passar, lá pelo Comitê de Subsídios da Presidência da República, que é o órgão oficial que cuida da política econômica que existe, né, tradicionalmente, e que é o órgão que faz isso, que a subsídio passa por lá, não vai colocar subsídio na regulação, né? Uma maneira indireta de obter esses subsídios através de força de demanda de reserva de mercado. Então, assim, esse é difícil. Então, o papel da sociedade é fazer esse contrapeso, né? E o FIARC, ao dar publicidade para isso, garante luz em regulações cinzentas. Então, qual que é a sacada do FIARC para nós? Tá? Quando eu receber uma denúncia para o FIARC, nós, né, na SEAI, recebemos uma denúncia para o FIARC, a gente não vai simplesmente, deixa eu falar com tal órgão. É nessa conversa interna de governo que as coisas ficam... E não é a questão desse governo, né? É a questão de máquina, de administração. Eu sempre falo para as pessoas que não são do governo, eu falo, 90% da máquina não muda com o presidente, quando troca presidente. 90% da máquina é pessoas que estão aqui. Se você olhar quem são, inclusive cargos de confiança. Cargos de confiança são as mesmas pessoas, porque são pessoas que são bons técnicos, com conhecimento,
conhecem as coisas. Então, assim, achar que tá trocando de governo, muda tudo, isso não é verdade. Mudou em algumas administrações passadas, houve um certo aparelhamento, mas, assim, se você olhar, tem muita gente boa que estava no governo Lula, a gente estava no governo Dilma, estava no governo Temer, e tem gente boa que está no governo Bolsonaro, né? Não sou eu cheguei no governo aqui no governo Bolsonaro para compor a equipe técnica. Mas essas pessoas estão aí. Então, assim, essas pessoas ainda têm essa mentalidade. Então, o papel da sociedade civil, o papel do IBRAC, o papel dos escritórios de advocacia é dar esse contrapeso, é argumentar. E dentro do FIARC a gente vai ter isso publicamente. Por isso que vai sair lá, recebemos a denúncia do FIARC, aprovamos ela para ser analisada, sai no Diário Oficial qual regulação nós vamos analisar. Saiu no Diário Oficial, todo mundo pode se manifestar. A gente já vai oficiar não só o regulador, que a gente vai abrir aquela análise para ele se manifestar, vamos oficiar o regulado, vamos oficiar as associações do setor, e se a gente tiver termos de parcerias com o setor, com o terceiro setor, vamos oficiar o IBRAC também, para ele sempre se manifestar toda vez que a gente tem aí uma denúncia para o FIARC. Então, a gente vai poder ter um ambiente muito vívido de argumentos e ideias. E daí, quando a gente chegar no final, ao contrário de uma manifestação pública, na manifestação pública a gente está falando só com a agência. Depois que encerra a manifestação pública, a gente olha o que o setor privado disse. Mas no FIARC, não. No FIARC, a gente já vai ter uma conversa permanente com o setor privado sobre Aqui eu digo setor produtivo, porque é todo setor que não é o regulador, né? Todo o setor regulado. Vai ter uma conversa com problemas que já nasceram apontados pelo setor regulado, né? Às vezes o que a gente aponta aqui, isso acontece muito, gente, isso acontece muito. A gente sempre, com o órgão regulador, ele tem uma agenda regulatória, esse aqui é o grande problema. A gente senta com o regulado, ele fala, não, isso aí é um problema, ajuda, mas o problema não é esse. O problema é esse. E o regulador está aqui achando que é uma coisa, mas a realidade é outra. Então, esse é para mim, Bruno, esse é o grande papel aí do terceiro setor. E não só o terceiro setor, né? Setor de advocacias também, empresas também, essa comunidade para a concorrência. Ótimo, secretário. Bom, tenho aqui mais algumas perguntas. Na verdade, estão só começando, né? Eu posso fazer duas para aproveitar o embalo. Uma é sobre equipe. Eu não sei se, talvez, se você tiver comentado na parte que eu estava fora, tinha caído, me diga, mas o Denis Guimarães fez essa pergunta, né? Então, a discussão de equipe também pensando na alocação dessas frentes, né? A FIARC e a frente de desoneração regulatória. A pergunta é se serão mantidas as subsecretarias de advocacia da concorrência e de competitividade e melhorias regulatórias, né? E se elas serão responsáveis cada uma por essas respectivas frentes, né, de advocacia e de desoneração, assumindo cada um desses papéis, e eu emendo para saber também o nome dos subsecretários, se já são públicos, se já estão definidos. A segunda pergunta é do Matheus Adami, e é sobre a conexão com o setor de infraestrutura. Então é o seguinte, a Lei 13.334 de 2016, que é a lei do PPI, previu a necessidade de que os órgãos encarregados da execução do PPI buscassem articulação com o CAD, bem como com a SEAI, para fins de compliance com a defesa da concorrência. É o artigo 6º dessa lei. Então, em relação a setores de infraestrutura, como a SEAI vê a sua atuação em linha com as previsões presentes nessa lei do PPI? O CAD, ele expediu um documento, né, que é as medidas para estimular o ambiente concorrencial dos processos licitatórios, né, e como a SEAI vê a sua atuação nesses setores, né, principalmente após o contexto da Lava Jato. Excelente, vamos lá então. Sobre estrutura e equipe, é exatamente isso. A Subsecretaria de Advocacia da Concorrência deve ficar mais com o FIARC, né, e deve focar aí seus trabalhos nessas questões concorrenciais, mas a SEAI agora não é só ela. A SEAI veio de uma fusão de duas secretarias, a atual SEAI veio de uma fusão de duas secretarias
uma da Fazenda, que era mais focada em concorrência, uma do planejamento, que via mais competitividade. E a subsecretaria de competitividade vai focar mais em melhorias regulatórias. A gente quer ser na CEAI como o OIRA americano, e para isso a gente precisa fazer uma coordenação de melhorias regulatórias. E para a gente fazer esse trabalho, eu sempre falo que é como se fosse um OIRA, um oversight não vinculante, né? A gente não quer o poder de mudar a regulação ou barrar alguma coisa nosso. A gente quer poder se manifestar e etc. Então, as subsecretarias, elas vão ter cada uma a sua estratégia, e elas estão nessas consultas públicas, você já consegue ver bem a diferença, né? Enquanto uma está indo mais para a desoneração da concorrência, outra está indo mais para abuso regulatório, a desoneração regulatória. E mesmo a desoneração regulatória acaba na concorrência. Se você olhar todos os quesitos que a gente está olhando lá na consulta pública número 2, Ricardo, todos eles são conexos com concorrência, todos desembocam em concorrência. Até questões como licenciamento. Esse licenciamento consegue ser isonômico entre concorrentes? Esse licenciamento não era um concorrente mais que o outro? Entendeu? Então, assim, tudo isso acaba acabando em concorrência. A obrigação regulatória, né? Vamos ver se a gente consegue ter um bom framework aí para obrigação acessória, gente. A obrigação acessória vai estar sujeito a IR. Então, eu convido todos os advogados tributaristas que estão nos escutando aí a mandar contribuições para a consulta pública número 2 no eixo de obrigação regulatória de possíveis potenciais problemas de obrigações acessórias tributárias. Estou vendo o Lauro rindo ali também. Eu acho que vai ser, todo mundo tem aí ideias, né? De como... Vocês estão dizendo isso, não sou eu. Eu sou neutro aqui, eu não vou brigar com ninguém, estou brincando. Então, assim, as nossas estruturas vão continuar divididas nessa. Uma novidade que eu não mencionei na apresentação. A CEAI tem poder de requisição de agente público, tá? Isso significa que a CEAI, como o CAD, como a Presidência da República, pode requerer servidores públicos federais de todo o país. E a CEAI vai abrir uma seleção para isso, como o CAD faz, vai abrir ainda em julho, e a gente vai fazer uma seleção para dar uma turbinada às nossas equipes, com pessoas que têm interesse em trabalhar nesses projetos. Então, se você está nos assistindo e você mora em qualquer parte do país, agora que o teletrabalho isso é uma realidade, professores de faculdades federais, de institutos federais, ou até gente de órgãos federais, reguladores que tenham interesse em ser parte da CEAI, a gente vai fazer uma seleção e daí vai usar o instrumento de requisição, que é um instrumento que quem conhece os trâmites da administração sabe que é um instrumento de se você requer alguém, a pessoa tem que vir, né? Então não é como uma sessão de funcionário. A gente quer incrementar nossas equipes, grande novidade aí pela frente, devemos ter uma seleção para isso, pessoas interessadas. Quem são nossos subsecretários? Subsecretário de Melhoria Regulatória deve ser, já é, na realidade, o Adriano Paranaíba, né? O Adriano aí tem um histórico de trabalhar, ele é doutor em economia, ele tem todo um arcabouço aí de teoria regulatória e ele trabalhou muito na área de transportes. Ele foi consultor legislativo por um tempo lá na Câmara. Então, para mim, o Adriano é excepcional para a área de melhoria regulatória, porque apesar de ele vir da teoria, ser um doutor, ele conhece a prática e ele conhece as políticas públicas atuais, né? E o setor de transporte é um setor em transformação, ele tem muito conhecimento de transporte e infraestrutura, ele é nosso subsecretário. Na Subsecretaria de Advocacia da Concorrência, eu fiz um mau trabalho como diretor de desburocratização, eu não desburocratizei a nomeação e transferência de funcionários. Não era meu trabalho, obviamente, mas eu estou brincando. A gente não conseguiu concluir a nomeação ainda, então eu prefiro não dizer quem vai ser aí o subsecretário ou subsecretária de Advocacia da Concorrência, mas a gente deve saber nas próximas semanas, vamos ver como é que as coisas se desenrolam, né? Então, eu deixarei isso. Vamos falar sobre questões de infraestrutura, tá? Antes da questão da infraestrutura, eu quero responder uma pergunta mais importante aqui, que é se eu sou gremista ou colorado. Brincadeira. Mas eu vi aqui, tá aparecendo na minha tela, tá? Eu sou como Luciano Tim, que é o secretário nacional do Direito do Consumidor, eu também sou gremista. E a gente tem um secretário aqui da Indústria e Comércio, é colorado, né? Então, os gaúchos estão tomando aqui, a gente se divide. As brincadeiras à parte, a questão de infraestrutura, a gente tem feito um papel muito interessante, tá? Eu não vou elogiar o nosso papel, mas eu acho que ele está sendo muito interessante e distinto em processos, principalmente de concessões, principalmente na abertura de gás, por exemplo. A gente está vindo aí com modelos de manifestação, a gente fez uma baita contribuição
leilão de Alamoa, a gente se manifesta em todas as consultas públicas de concessões, PPIs e etc. E nós vamos lançar o nosso próprio manual de concorrência também para esse tipo de licitação. A gente já quer deixar alguns modelos padrões, a gente quer atualizar, a gente acha que alguns órgãos têm uma boa noção de concorrência, mas às vezes é uma noção desatualizada. A gente quer ter algumas cláusulas específicas para verticalização, para horizontalização, para Essential Facility. Então, assim, essa questão de infraestrutura, eu ressaltaria que a SEAI está se movimentando constantemente, estamos nos manifestando enfaticamente em todas as consultas públicas de PPI, independente do órgão, seja um órgão de infraestrutura, seja ANP, seja ANTAC, seja quem for. E, do outro lado, também queremos ter um manual próprio disso, com orientações para os órgãos, estamos trabalhando, vamos elaborar e deve sair no segundo semestre também. Obrigado, secretário. Eu vou emendar duas perguntas aqui, que acho que tem um mesmo viés. A primeira é do Renan Tolf. Ele menciona aqui que existe um PL do deputado Jerônimo Gorgen, 651719, do Progressista, que prevê diversas alterações na lei de concorrência, 12.529, incluindo como infração exercer de forma abusiva a competência para regular ou editar atos normativos, e na sua lista exemplificativa ele traz editar ato normativo infralegal, que de forma injustificada crie barreira à entrada no mercado ou distorça de qualquer forma, elimine a concorrência. Então a primeira pergunta é essa: como o secretário avalia o impacto desse PL frente à agenda da SEAI para o próximo semestre? E aí, já emendando a pergunta da Priscila Brolli, que, antes de mais nada, o parabeniza pela apresentação, se existe algum canal de comunicação com o CAD para atuação conjunta com a Advocacia da Concorrência, e aqui vou complementar dizendo que a gente tem visto movimentos do Departamento de Estudos Econômicos do CAD de abrir uma linha de defesa da concorrência, da Advocacia da Concorrência também, porque eles têm feito um trabalho bem intenso lá. E aí, como é que fica a interação entre SEAI e CAD nesse sentido? Excelente, excelente. Vamos lá, então. Primeiro, como o impacto do PL proposto pelo deputado Jerônimo Guerra. Foi nosso relator na MP de Liberdade Econômica, né? Fez um trabalho excepcional. O Jerônimo é um grande parceiro, A gente teve que vencer resistências, e assim, eu só tenho elogios para ele. Gremista também, se não estou enganado. Brincadeira. Mas vamos lá, pessoal. Qual que é o nosso ponto aqui com o PL? Primeiro, deixa eu fazer um disclaimer. Eu aprendi isso da maneira errada, né? Eu aprendi isso recebendo um grande sermão dentro do governo quando eu cheguei. Eu não posso dar opinião sobre um PL. Por quê? Só quem pode dar opinião é o governo. E o governo só fecha opinião quando todas as áreas dentro do governo se manifestarem, né? Então, esse PL teria que receber um parecer meu, da Secretaria Executiva, da SAGE, da SAG, do Ministério da Justiça, porque toca em questões concorrenciais, Ministério da Justiça para escutar o CAD. Aí a gente vai ter uma opinião de governo que a gente pode falar. Dito esse disclaimer, eu vou dar algumas impressões sobre o PL, tá? Sobre a discussão. Eu acho interessante a ideia de dar dentes para as condutas anticoncorrenciais que se originam em atos regulatórios, tá? Mas vamos lá. As condutas anticoncorrenciais, elas têm de ser focadas na ação de uma pessoa. O regulador estaria fazendo o quê? Estaria no CPF dele? Eu tenho um pouco de receio disso, porque a gente acabaria num problema de... Sabe? A gente precisa de um bom modelo para a gente dar dentes para isso. Se a gente vai dar dentes, né? Eu acho interessante a ideia de dar dentes, porque o grande problema concorrencial brasileiro, na minha visão, é o problema regulatório. Como eu falei, a regulação foi capturada muito fácil, e o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro sempre fala, e o ministro Paulo Guedes também sempre ressalta, que no Brasil, ao invés de você fazer um bom produto, você corre para Brasília, consegue uma obrigatoriedade do teu produto e fica milionário. Isso é verdade.
Isso é verdade, eu posso dar 1000 exemplos aqui, não vou dar nenhum porque tem imprensa e também não quero comprar nenhuma briga. Mas o presidente de Metro sabe, o presidente Bolsonaro fala que implodiu o Inmetro por causa disso, e Metro foi o rei disso. E agora vai ter que fazer toda uma limpeza regulatória e tem que ser transparente. Não adianta a gente correr. O pessoal chega para nós assim, e a tomate de Três Pinos? Se eu revogar, não estou dizendo que tem que ser feito isso, tá? Mas se o Inmetro vai lá e revoga a tomada de Três Pinos, dependendo da maneira que ele revoga, ele pode piorar a situação, pode fazer todo mundo trocar a tomada de novo. Então não adianta a gente chegar aqui e falar assim, a tomada de Três Pinos realmente foi uma prática regulatória anticoncorrencial, e foi. Só algumas empresas estavam preparadas para ela, outras não. Segundo, foi uma prática regulatória cinzenta, e foi. Não teve nada com melhores práticas regulatórias, ok? Eu me impressiono como não teve mais investigação sobre essa tomada. Terceiro, tem discussões sobre legalidade? Tem. A SAGE já vetou leis que mencionam a ABNT porque entende que dispositivos mandatários não podem fazer referências para regulações privadas. Então, tem uma discussão de legalidade e constitucionalidade, do princípio da legalidade. Mas a gente não vai chegar aqui e fazer uma coisa correndo. A gente vai chegar aqui e pensar no problema. Então, a gente tem que olhar a tomada de Três Pinos dentro do contexto de regulações capturadas e regulações concorrenciais, anticoncorrenciais, né? Então, assim, eu estou falando tudo isso para dar um contexto de como é importante a gente ter uma discussão mais profunda, né? A gente chegar assim, vamos lá e bem, do nada, por que o FIARC vai fazer proposições? Porque, no final, tudo precisa ser integrado, harmonizado. Imagina se o FIARC tivesse o poder de vetar, suspender um normativo, né? Essa suspensão poderia ter uma consequência anticoncorrencial. É difícil, é complicado, precisa fazer uma agenda regulatória maior. Então, eu acho que essa é uma das razões pela qual a gente tem que ter bastante cuidado. Dito isso, eu vejo com bons olhos a ideia de dar dentes para isso. Porque a administração pública federal, a administração como um todo, ela é traiçoeira no sentido de que os reguladores não têm compromisso com a concorrência. A gente não tem um advocate dentro de cada órgão. Inclusive, eu quero ter isso um dia no Brasil, um sistema de advocates. Em que cada órgão tenha um advogado da concorrência, esse advogado seja conectado conosco, né? Eu acho que seria muito legal. Bom, dito isso, eu respondi essa pergunta da maneira que eu posso. A segunda pergunta é o canal de comunicação com o CAD. O meu canal de comunicação com o CAD é o celular do presidente e do superintendente-geral do CAD. Esse é o meu número 1. Eu ligo para eles toda vez que a gente precisa. Eu acho que isso é uma conversa muito legal. A gente é muito mais alinhado do que as pessoas pensam. Quando ocorreu a suspensão do WhatsApp, do pagamento de WhatsApp, eu liguei no mesmo dia para o superintendente, no mesmo dia para o João Manuel do Banco Central, para a gente já entender como que a gente pode advogar. Porque advogar a concorrência, advogar não tem nada a ver aqui com advogado, né? Quando eu explico as pessoas, eu falo que é um papel de promotor. Não é um promotor também, então é uma má palavra, né? Porque é o advocate da concorrência, é como se eu fosse aqui um defensor da concorrência. E então, o meu trabalho aqui, ele tem o trabalho oficial de pareceres e manifestações e também tem o trabalho de formiguinha, que é o ligar para as pessoas, e aí, vamos fazer negócio com esse concorrente? E eu sei que parece estúpido, mas é assim. Porque a gente precisa constantemente lembrar, olha, nós vamos ver, né, a concorrência, tem talvez isso, novos entrantes, etc. Então, esse é um papel muito grande, muito grande. Então, o principal canal de comunicação é essa articulação direta que nós temos. Nós conversamos muito. Sobre a ideia do Departamento de Estudos Econômicos do CAD também lançar uma iniciativa de advocacia da concorrência, eu aplaudo. A gente precisa de mais advogados da concorrência, não menos. A gente precisa de mais. Eu quero que cada órgão tenha um departamento de advocacia. Não um departamento, não quero ficar criando cara, né? Daqui a pouco vai aparecer lá no antagonista, né? Membro da equipe do Guedes defende criação de cargo em estatais. Pelo amor de Deus. Esse é o tipo de matéria, não no antagonista, mas que a imprensa se colocar, eu tô ferrado aqui dentro do governo. Mas eu defendo que a gente tenha mais iniciativas de advocacia da concorrência. Então, se o CAD vai vir fazer isso, eu aplaudo e contem conosco, vamos trabalhar junto, é isso mesmo, vamos advogar pela concorrência. Mas o nosso canal principal é esse canal de articulação. Estamos falando de talvez avançar algumas outras parcerias aí, mas eu acho que o CAD tem um papel muito bom e faz excepcionalmente.
não preciso falar isso, os prêmios dele já, que ele recebeu internacionalmente, já traduzem, e a equipe do CAD é de ponta, a equipe do CAD de ponta. Não sei se é honesto, a equipe, assim, é um orgulho brasileiro. Bom, secretário, pegando o gancho da temática da articulação, queria aproveitar para perguntar sobre a articulação com os reguladores. Eu tocou nesse tema aí em algumas passagens, mas queria perguntar especificamente sobre uma articulação mais institucional, né? A gente também notou que nas duas consultas públicas estão mencionadas a expectativa da CEAI de receber contribuições também dos reguladores, né? Você até mesmo, né, fez essa provocação, né, de que agora é a hora do troco deles, né? Mas a pergunta é no sentido de se a CEAI, se ela já começou a dialogar com os reguladores, né? Obviamente, né, que essa agenda depende de um diálogo aberto e muito colaborativo entre a CEAI e os reguladores, né? Não só as agências, né, mas todos os órgãos e entidades que praticam a regulação, né? E se a CEAI está na prática retomando a coordenação do grupo Boas Práticas Regulatórias, né, que foi muito atuante no governo Temer, né, ali sob a coordenação da SAG, né, do Marcelo Guaranise e da Kelvia, né, e se sim, né, se a CEAI, se ela for assumir esse papel de um articulador mais formal, institucional também do grupo Boas Práticas, né, se haverá também uma articulação com a própria SAG hoje na Casa Civil. Você pode repetir a primeira pergunta, que não ficou muito claro, antes de você falar do ProReg? Não, era se já há hoje um diálogo mais próximo com os reguladores, né, se esse diálogo já começou, né, ainda que informalmente, e se formalmente, institucionalmente, a CEAI assumirá aí uma coordenação desse grupo Boas Práticas. Legal. Bom, vamos falar sobre o ProReg. O ProReg era um colegiado e a gente está num período de extinção de colegiados, né? A gente não quer ter colegiados, a gente quer ter atores responsáveis. A CEAI quer fazer o seu trabalho de coordenação de melhoria regulatória, né? É um trabalho não vinculante, mas a gente quer fazer isso. E a gente está... Deixa eu ver o que eu posso falar. Tem coisa aqui que é sigilosa. Mas a gente está fechando parcerias. O papel da CEAI está, inclusive, envolvidos em potenciais acordos com outros países. Então, eu acho que isso... Que a CEAI está, sim, já desempenhando esse papel e a CEAI quer desempenhar cada vez mais. E, para isso, a gente deve lançar, nos próximos meses, o que a gente chama de Fórum Federal de Reguladores, né? Que é um fórum mensal de coordenação e troca de informações com todos os reguladores federais. A gente tem mais de 200 reguladores federais, contando uma agência reguladora como um regulador. Se eu for parar para ver quem regula agentes econômicos, eu vou ver que a regulação direta tem mais de 180, 200, só nela. Tem os tradicionais que a gente já conhece, Receita, Trabalho, IBAMA, IBAMA não é direto, né, mas Trabalho, aí o Ministério da Saúde regula o SUS, o Ministério das Comunicações regula algumas entidades aí do setor privado, de comunicações, são mais de 200. Defesa agropecuária, assim, vai indo, né? Meio ambiente tem a questão dos agrotóxicos e também, tem vários licenciamentos do próprio Ministério do Meio Ambiente. São mais de 200 reguladores federais. E quando a gente olha e fala assim, as boas práticas das agências reguladoras, elas são uma fração do todo. Então, a gente vai lançar esse fórum, e a CEAI vai lançar esse fórum e vai ser aí o caminho. Estamos articulando com a SAG aí com o Marcelo Varela fazendo um trabalho excepcional. O Marcelo Varela acredita em demonstrar resultado antes de formalizá-lo. Eu acho isso uma boa visão. Então, não esperamos ainda uma modificação anterior nas competências, nem em sistemas, antes da gente já ter projetos pilotos e assim por diante. Mas a CEAI está olhando isso com muito carinho. Não deve ser um colegiado, tá? Não é um colegiado, a gente não pode ter mais colegiados dentro da esplanada, a gente precisa diminuir o número de colegiados. O que aconteceu nos últimos governos
é que se explodiu o número de colegiados, você perdia horas indo em comitês e conselhos, os conselhos não faziam nada, só davam conselhos, e muita gente, assim, tinha problemas financeiros, muita gente era nomeada para conselho só para conseguir verba, e, inclusive questões aí que, bom, eu não vou entrar nesses detalhes. Não quero criar polêmicas, mas assim, então a ordem desde o começo do governo Bolsonaro foi da equipe técnica, tá? Isso não foi nem das pessoas que vieram, foi da equipe técnica que já estava na Casa Civil há um tempo. Foi diminuir o número de conselhos, diminuir o número de colegiados. O colegiado tem que ter um uso, um começo, meio e fim, porque isso é recurso público, o recurso público precisa ser bem aproveitado. Obrigado, secretário. Só fazer um adendo, né? Eu venho de gerenciamento de empresa privada. Empresa privada você precisa ter uma matriz RACE, que é a matriz de responsabilidade do pessoal, da pessoa que é responsável, e você ter isso, você se perde em colegiados. Então, ao invés de você ter um colegiado, você tem um sistema de maioria regulatória que fala, ó, a SEAB vai fazer isso, a SAIG vai fazer aquilo, as secretarias executivas vão fazer aquilo. Isso é melhor do que um colegiado. Então, isso é a nossa visão. Obrigado. Então, uma pergunta do Denis também, que tendo em vista que o ARR ainda dá seus passos iniciais, tanto aqui quanto em muitos outros países da OCDE, como garantir que a desoneração regulatória não vai desequilibrar o padrão de competição nos mercados caso essa desejável desoneração acabe gerando efeitos adversos, se existiriam mecanismos previstos para corrigir esses efeitos. Tem algumas perguntas sendo feitas nessa linha. Tem, por exemplo, o Kim Riffel, que é um diretor da PCN do Brasil, que faz uma pergunta mais ou menos nessa linha, que é uma empresa que exporta para países latino-americanos aqui equipamentos eletroeletrônicos, e obviamente há uma preocupação diante dessa desregulamentação, que haja aqui que o mercado seja de alguma forma invadido por produtos do exterior de baixo custo. Isso seria ruim na visão dessas pessoas. Pessoal, eu acho que assim, deixa eu dar primeiro um disclaimer, tá? O Brasil tem tanto custo regulatório que eu consigo fazer uma limpa sem tocar em praticamente nada relevante, sem gerar questões concorrenciais, tá? Se eu falar assim, a quantidade de obrigações acessórias que eu quero reduzir, ok? Estou falando de obrigações acessórias como obrigações regulatórias, não só na área tributária. Se eu quiser atualizar especificações técnicas para padrões internacionais, se eu quiser diminuir a quantidade de licenciamentos, se eu quiser simplificar o meu portfólio normativo, muito disso pode ser feito sem causar essa distorção. O Brasil tem muito custo regulatório, tem custo regulatório para tudo que é gosto, por assim dizer, né? Tem custos regulatórios que podem ter uma influência concorrencial, outras não. Mas eu me preocupo muito com essa ideia de que a entrada de produtos de baixo custo é uma coisa anticoncorrencial. Pode ser, dentro da teoria econômica, se tiver conduta anticoncorrencial. Se é por ser mais eficiente, por ser mais competitivo, tem que entrar e tem que forçar essa transformação. Eu falo isso vindo de dentro de empresas de operações de indústria. Então, assim, você fala que, olha a questão da NR12, né? NR12 não permitia uma série de maquinários, ou onerava demais uma série de maquinários. A própria indústria sofria com isso. Porque a indústria também precisa de maquinários para fazer maquinários, né? Então, assim, tem algumas coisas que são tão básicas que a gente vai ter que atacar na desoneração regulatória que não chegam nem perto de a gente causar essas grandes distorções ou grandes players. É básico, é one-on-one, como os americanos falam, é ter uma regulação decente. Tá? Eu acho que isso é uma maneira de a gente colocar. Agora, foi como eu falei, Bruno, e eu acho interessante que já chegou nesse nível. Eu estava falando com o Ricardo também, com o Lauro. Eu falei que, por trás de toda regulação anticoncorrencial, tem um concorrente se beneficiando disso. E daí surgem esses argumentos, né? Não, mas veja só, a gente precisa proteger a indústria brasileira, a gente precisa que tal player recupere o investimento que ele fez. Tem situações.
Por isso que, novamente, a desoneração, a desregulamentação é feita pelo órgão. Não vai vir a CA e falar para a Anvisa o que ela tem que tirar, ou falar para a INS, ou falar para o Inmetro, ou falar... E é também por isso que a gente defende que a desoneração seja feita através de uma agenda regulatória mais ampla. Agora, a consulta pública número 2, ela coloca um standard de escrutínio regulatório que é para novas regulações também, né? Então, é o tipo de escrutínio que a gente vai fazer nas manifestações para novas regulações. E eu não consigo ver naquele escrutínio, pelo menos da maneira que está lá, nada que vá ser injusto com players, né? Então, quando eu pergunto se todos os players conseguem arcar com os custos, se eu pergunto se a especificação técnica tem amparo em outros países, se eu pergunto se esses outros países são países com a renda média do Brasil, porque uma coisa é você pegar uma especificação técnica da França. A França pode absorver custos, o consumidor brasileiro não pode. E aí, eu até entrei uma discussão no Twitter, porque eu falei que... Twitter é incrível, né? Mas eu entrei uma discussão no Twitter porque eu falei assim, que a desigualdade é um problema, mas ela não é a causa raiz principal, mas ela é um problema que gera outros problemas. E eu falo constantemente que um dos grandes problemas jurídicos é a nossa desigualdade, porque a gente tem uma classe média alta que faz regulação e faz leis, que pensa que mora na Europa e faz regulações com custo europeu para o consumidor que mora num país de renda média baixa. O consumidor brasileiro não pode arcar com os custos de uma regulação europeia. Eu acho muito bonito você fazer regulação que nem na Europa. O consumidor brasileiro não consegue absorver esses custos. Não consegue. Ah, mas vamos fazer um estudo de impacto ambiental de 4 anos. Parabéns. O trabalhador brasileiro não consegue ficar desempregado os 4 anos esperando a fábrica ficar pronta, como o europeu consegue. Não significa que eu sou contra o estudo de impacto ambiental, muito pelo contrário. Eu só acho que a gente tem que repriorizar e revalorizar, porque o emprego no Brasil vale mais que o emprego na Europa. Ele é mais importante para o cidadão brasileiro que o europeu. O social net que a Europa consegue se dar ao luxo de gastar em orçamentos, nós não conseguimos, porque nós somos um país pobre e nós nos esquecemos disso. E quando nós vivemos em grandes capitais, a gente esquece do quanto o Brasil é pobre. E a gente faz essas regulações pensando nisso. É muito bonito pensar no capacete, no não sei o quê, na especificação técnica mais cara. O consumidor brasileiro não é o consumidor europeu, né? Então, assim, isso me preocupa muito, muito. A gente fez um aparato regulatório pensando no consumidor europeu, na elite brasileira. Eu sei que é estranho escutar isso de um governo direitista, liberal, conservador, mas é verdade. É verdade, a nossa regulação é feita para a classe média alta e para a classe alta. Ela que pode arcar com os custos dessa regulação. A classe média baixa não consegue. O que acontece com essas pessoas? Vamos para a informalidade. Repito, a nossa regulação de direito urbanístico é a regulação mais segregatória do Brasil. Ela faz com que os mais necessitados vão para a irregularidade. Na irregularidade, eles não têm título de propriedade, eles não têm habites. Sem esses títulos, eles não conseguem subir na vida, não conseguem constituir, não tirar crédito, assim por diante. Os planos diretores brasileiros são as peças reguladoras mais discriminatórias do Brasil, tá? E, novamente, a minha conversa de como regulação anticoncorrencial gera problema social. É muito lindo os planos reguladores, os planos diretores brasileiros, mas aí as pessoas vão morar na favela, tá? E pergunta se o plano diretor se as favelas, as moradias irregulares estão previstas nos planos diretores. Não estão. Os planos diretores servem para a classe média alta e para a classe alta. Isso não é regulação de qualidade. Isso não é regulação boa em aspectos concorrenciais. Então, assim, esse caráter social a gente tem que olhar. Eu sei que é estranho o governo de direita falar assim, temos que olhar os aspectos sociais resultantes das ações anticoncorrenciais. Mas isso aqui não é questão de esquerda ou direita, isso é questão de ciência econômica, isso é questão de evolução de política pública, isso é questão de boa prática regulatória. E nós estamos com uma grande preocupação com isso. Então, todas as vezes que as pessoas vêm para a gente falar assim, mas eu fico preocupado com um player de baixo custo entrando, será que esse player de baixo custo é um player de baixo custo que a classe média baixa pode desconsiderar? Que ela pode dizer assim, não entre? Que ela pode dizer assim, não quero? Porque no final uma coisa é o que está na regulação, outra coisa é que as pessoas fazem. O que adianta os planos diretores? Eu gosto de usar os exemplos sobre os diretores, porque mais de 50% das moradias do Brasil não estão dentro dos planos diretores, estão irregulares. Então, o que adianta uma regulação? Então, assim, a gente precisa, para a gente ser um país, eu vou encerrar essa pergunta com essa frase, tá?
eu sempre repito, para nós sermos um país em que as pessoas cumprem as leis, nós precisamos fazer leis que são hábeis de serem cumpridas. As leis brasileiras são leis antigravidade, elas não são hábeis de serem cumpridas. Vou fazer uma interferência aqui, Ricardo. Alô? Fala. Oi. Não, o secretário, concordo com tudo que você está comentando. Tem um ponto que me preocupa um pouco nas relações aí governamentais ou intergovernamentais, que é um pouco essa discussão entre liberdade econômica, concorrência e direito do consumidor, né? A gente vê muitos órgãos de defesa do consumidor, PROCONs, e mesmo a legislação, quer dizer, aumentando os custos do prestador de serviço, exatamente com o argumento de que eu tenho que defender o consumidor que é hipossuficiente. Então, vem lá, norma da ANS sobre todo plano de saúde tem que cobrir o medicamento X. Vem o judiciário e diz, o plano de saúde tem que pagar a importação do medicamento que custa $1 milhão. Como é que se dá aí a inter-relação da SEAI com essa questão de defesa do consumidor, quando há esse, vamos chamar assim, não é um abuso regulatório, mas é um abuso social, um abuso distributivo, porque as empresas acabam ficando amarradas nesse excesso de obrigação que vem em nome de defender o consumidor hipossuficiente. Vocês estão planejando alguma coisa? Tem alguma coisa para mexer na legislação do consumidor nesse sentido, da mesma forma como as outras agências reguladoras? Lauro, você pegou aí numa questão core, tá? E você pegou numa questão que estamos trabalhando, inclusive. Deixa eu ver o que eu posso falar para você. O direito consumerista brasileiro não só não faz parte do direito da concorrência, do sistema de direito da concorrência, como ele é um direito anticoncorrencial no Brasil. Eu não estou falando aqui do CDC em específico, estou falando do sistema como um todo. O secretário Luciano Tim sabe disso. E a minha equipe sabe porque eu estou roubando alguns da Senacom. A Senacom, com o secretário Tim, começou a desenvolver um trabalho muito legal de concorrência dentro do direito do consumidor, e tem umas pessoas lá que eu estou tirando dele, porque são pessoas muito boas, tá? Mas deixa eu te dizer, os maiores inimigos do consumidor brasileiro são os PROCONs. E eu falo isso sem pestanejar, eu falo isso, eu acredito nisso e eu defendo isso porque é o seguinte: eles impedem o consumidor brasileiro de ter acesso a uma série de produtos e serviços e eles condenam o consumidor brasileiro a um consumidor de segunda classe no mundo. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. O trabalho de direito do consumidor, que cientificamente nós sabemos que é um trabalho de diminuição de assimetria de informação. Assimetria de informação. Ele não pode resultar na extinção de escolhas optativas do consumidor. Você tem que informar melhor o consumidor sobre o que ele está escolhendo, mas não impedir que ele faça escolhas. Pelo amor de Deus. O direito do consumidor brasileiro descambou para impedir. Descambou para... E assim, não estou nem entrando nos PROCONs municipais, que muitos servem como plataforma política. Então, vai lá o PROCON municipal, fecha um estabelecimento para gerar imprensa para si próprio. Aquilo lá normalmente é desconstituído na justiça ou dentro do próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Gera insegurança, o empresário fica surtado. Gente, o que é isso? Né? O direito do consumidor tem que diminuir a simetria da informação, ao mesmo tempo em que ele faça esse trabalho de empoderar a concorrência. Porque só o mercado de concorrência gera novos players. E só o mercado de concorrência gera mais consumer-friendly produtos e serviços. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Aqui é onde a gente faz o corte de quem é... Agora eu vou entrar na questão ideológica, tá? Aqui é onde a gente faz o corte dentro do governo de quem é social-democrata e quem que é liberal. Porque a visão que a pessoa tem do direito do consumidor atual. Se o direito do consumidor deve se limitar a diminuir a simetria de informação, e, obviamente, os grandes
as grandes questões de danos consumeristas, como os liberais acreditam, ou se ele deve ter um papel proativo de representação do consumidor no mercado, negociador coletivo. Eu falo para o Luciano, eu não dei nenhuma procuração para você negociar no meu nome com as empresas, para dizer o que elas podem ou não oferecer para mim. Ninguém deu esse papel para o Estado dizer que a Senacom ou qualquer Procon é um negociador coletivo, em nome deu uma procuração lá, negociem no meu nome, digam para mim as cláusulas que podem ou não ter nos nossos contratos. Não é isso. A cláusula pode ou não ter de uma maneira com mais ou menos assimetria de informação. Então, a gente tem essa visão da NCI. O que nós vamos fazer a respeito? Muito bonito o meu discurso, né, para liberais. Muito bonito. O que você vai fazer a respeito, Jean? Vamos aproximar o FIAC dos consumeristas. Queremos que a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor faça parte do FIAC. Queremos que ela faça mais parte do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Estamos trabalhando nisso. A Senacom está passando por uma transição. O secretário Luciano Tim está saindo. Eu não sou isso desde o dia que o ministro Moro pediu para sair. Então, vamos ver aí como é que vai ficar. Te garanto, Lauro, que a gente está fazendo parte. Outra coisa. A gente precisa desenhar melhor no direito brasileiro, e aí passa pelo CDC, até onde vai o papel das agências do consumidor e onde entra as cláusulas gerais do CDC. Porque isso está dando muito embate, especialmente no setor de saúde suplementar, em que você tem regulações da INS desconstituídas na justiça com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente precisa de uma melhor delimitação no Código de Defesa do Consumidor. Estamos propondo uma melhor delimitação disso, estamos submetendo para a Casa Civil, para a Casa Civil definir se entra no Pro Brasil ou não. Então, isso que eu posso dizer aqui sobre essa tensão entre CDC e o papel regulatório. Só nessa sequência, desculpem todos aí interferir de novo, mas seria importante, uma sugestão para a gente pensar, atuar do judiciário também, secretário, porque o judiciário toma algumas decisões absolutamente anticoncorrenciais e de interferência nos setores econômicos. Então, só para ficar aí na ideia de pensar, pode até pensar junto depois, como fazer uma educação do Poder Judiciário, que o IBRAC tem feito, tá? A gente tem participado de eventos e tudo, mas talvez partindo da CEAI tenha até mais efeito. Só uma ideia para ficar aí no ar, tá bom? Obrigado. Bom, secretário, estamos já no horário que tínhamos combinado para encerrar, está muito interessante. Eu queria até perguntar se temos tempo para mais uma pergunta. Vamos mais 5 minutinhos aí, pode fazer mais 2 perguntas juntas, daí eu respondo para dar tempo aí de vocês também fizerem as considerações finais. Maravilha, então tem mais 2 perguntas e também estão nessa toada de esferas de interação da CEAI. Né? Uma é com relação aos tribunais de conta, né? ao controle externo da atividade regulatória. Né? A gente sabe que é um problema hoje no Brasil, risco de apagão de canetas, né? O nome que se deu. Então, uma atuação bastante ativa, propositiva e muitas vezes talvez além do que é o próprio papel dos tribunais de conta, né, com relação à atividade regulatória, que é um problema que até transcende a questão específica de uma regulação limitadora excessivamente da concorrência, né. Esse problema chega à questão da própria insegurança jurídica, né. Os regulados não sabem exatamente qual é a regra a cumprir, e essa questão da paralisia regulatória, né. Muitas vezes o gestor fica receoso de uma multa, uma sanção no seu CPF, né? Então, eu queria saber como a CEAI enxerga essa possibilidade de interação, se é também mais uma frente de advocacia, né, de promoção da concorrência ali também, para conscientizar da importância de que a atuação regulatória não seja coartada também
para além do que pode ser. E a última é já uma atuação em coordenação com a Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, a SEREX, né, que está coordenando o trabalho dos ministérios para buscar mais aderência à legislação e regulação brasileira aos instrumentos da OCDE. Então, é uma agenda, né, que está clara, que é bastante importante para o governo, para o Ministério da Economia em particular, e se o trabalho, né, o desenho dessas frentes de atuação e o plano aí de implementação, se é também conversado com essa secretaria. Qual secretaria exatamente? A SEREX, de Relacionamento Externo. Não, desculpa. Beleza. Vamos lá. Vou começar pela última pergunta, só a questão da SEREX. O PMR a gente está tocando junto com a SEREX. Então, a gente está fazendo uma baita parceria com eles. A gente está colocando o nosso avanço do PMR estratégico. O PMR fala muito com competitividade e concorrência, porque tem vários pontos lá dos 1.008 quesitos que impactam concorrência. A gente está falando muito com a SEREX, porque isso se encaixa dentro do objetivo do Brasil de ascensão ao OCDE. Então, eu acho que a gente está construindo essa interlocução ainda, mas não podemos ter um alinhamento melhor. Tá? Devemos ter novidades nas próximas semanas. Então, eu acho que isso é muito importante, essa articulação com órgãos da presidência, porque, no final das contas, eles conseguem coordenar melhor com todo o governo. A gente fica aqui dentro do Ministério da Economia. E sobre a primeira pergunta, eu estou montando um time, tá? Só para cuidar de segurança jurídica. E a gente vai precisar de uma grande reforma de segurança jurídica. E para mim, a grande reforma de segurança jurídica não é aquela reforma meio social-democrata que a gente teve no governo Temer, que foi ótima, né? Mudou a LINDB. A gente precisa de uma liberalização do direito processual. Agora eu vou entrar em polêmica, mas vamos lá, né? Eu estou aqui para isso. Vamos entrar em polêmica. A gente precisa liberalizar o direito processual. O que eu quero falar com liberalização do direito processual? Eu quero olhar para o mercado de direito processual internacional. Sim, existe um mercado, chama-se técnicas que as pessoas podem escolher voluntariamente em arbitragem comercial ao redor do mundo. Eu quero olhar o que os players buscam, porque ali é a solução de mercado. Então, quando o player busca alguma solução processual ou jurisdições processuais, né, é ali que eu descubro onde que você tem o melhor resultado empiricamente. Então, eu quero fazer essa análise. Nós já sabemos que a gente vai ter que fazer modificações processuais. A gente precisa fazer modificações processuais em 3 frentes. A primeira é na expansão da extrajudicialização. Tá? Eu quero discutir, propor para o Congresso a discussão da execução extrajudicial. Eu quero discutir o que nós chamamos de instrução extrajudicial, que é o que os americanos chamam de discovery. Tá? Para nós, discovery americano, por que eu estou usando o exemplo americano? Porque todo mundo que contrata arbitragem em país que usa a prática do discovery americano. Então, não é eu estou escolhendo o modelo americano. O mundo já escolheu o modelo americano para práticas privadas, tá? Porque é o melhor modelo, que é o modelo que você tem a fase de discovery antes da instrução judicial em si. Eu não preciso ficar levando coisas para o juiz que não são controversas. E para isso eu preciso de uma fase de instrução extrajudicial para que os advogados, que são os seres capazes de fazer seu trabalho, possam fazer o discovery antes. Advogado não é um ser burro, incapacitado ou vulnerável. Ele pode fazer discovery, ele pode buscar provas, ele pode fazer depositions, como os americanos querem. Então, todo esse pacote de instrução extrajudicial precisa vir para o Brasil. Novamente, isso envolve uma grande mudança de pensamento, porque envolve muita mediação, acordos entre advogados, regras claras, e a OAB pode ter um papel muito legal aí. Bom, essa é a frente dessa judicialização. A segunda parte é a parte mais polêmica, porque envolve uma redelimitação do papel da modulação de efeitos. A gente precisa repensar, e isso é uma coisa que tem que ser feita pelo Congresso, tá? Eu quero deixar isso muito claro. A gente vai pedir que o Congresso faça essa discussão, mas tem que ser feito pelo Congresso. Qual o papel do Judiciário na revisão de atos administrativos? Isso passa por regulação, Deixa eu falar, muita gente não quer investir no Brasil porque você consegue uma licença no Brasil e depois você precisa relicenciar com o promotor e com o juiz. Porque uma mera divergência de opinião já desconstitui um ato administrativo no Brasil. Ninguém quer investir num país assim como o presidente Maia fala.
Então, a gente vai ter que fazer uma rediscussão disso, né? A gente vai ter que rediscutir o sistema de liminares, não está funcionando. Liminares são feitas com fumus boni iuris, né? Fumaça do bom direito. Fumaça de bom direito não é você criar tese nova e dizer que ela tem fumaça de bom direito. São teses menos controversas. Você tem tese que tem uma baita discussão no tribunal, você dá uma liminar baseada em tese controversa. Como que isso é uma fumaça de um bom direito, né? Então, assim, delimitar um pouquinho melhor os fatores, o que é o fumus boni iuris, o periculum in mora. Eu acho que isso é um trabalho que o Congresso tem que fazer. Mas a gente, como executivo, vai pedir que o Congresso faça. E, finalmente, a terceira frente é maior efetividade da justiça. É dar novos instrumentos para o judiciário, é talvez um sistema brasileiro de identificação de ativos para recuperação de crédito, é dar mais eficiência à execução e assim por diante. Eu acho que a reforma processualista do novo Código Civil se focou muito nesse terceiro, em dar poder para o judiciário, isso é muito importante, vamos ser claros, mas ao mesmo tempo a gente precisa discutir os outros dois tópicos, que é aumentar essa judicialização. A gente precisa ter um sistema de pre-trial, um novo sistema de saneamento processual, que delimita melhor o que está indo para dentro do julgamento. E são tópicos muito controversos. Mas são tópicos que a CEAI tem competência no âmbito de proposição de melhorias de ambiente de negócio. Então, a CEAI vai propor essas discussões que devem ocorrer dentro do Congresso. Tá? Uma segurança jurídica é prioridade para nós. Nós não vamos deixar de ser um país de terceiro mundo sem uma grande reforma de segurança jurídica. E isso vai envolver reformas processuais. Eu acho que isso é para responder minha pergunta final aí sobre esse tema. Obrigado, pessoal. Esse é o meu tempo já de fazer minhas conclusões finais. Por favor. Pessoal, deixa eu agradecer aqui o IBRAC a possibilidade de ter essa conversa. Uma centena de pessoas aqui que estavam olhando o tempo inteiro. Eu agradeço também os comentários aqui à direita. Eu fico muito, muito feliz aqui com todo mundo, com o pessoal do IBRAC, com o pessoal do setor privado que está me escutando, o pessoal dos órgãos reguladores que estão aqui, o pessoal de imprensa. Eu acho isso uma conversa muito legal. O IBRAC é a minha associação do setor privado da CEAI, né? Então, se a Anvisa olha, abre a Farma, Sinus Farma, não sei o quê, eu olho para o IBRAC, porque é a minha associação do setor privado. Então, para mim, estar com vocês aqui é uma honra. Vocês são acadêmicos, vocês são profissionais, são do dia a dia, eu sou um gestor. Vocês têm o expertise, eu tenho as ferramentas de gerência. Vamos fechar, vamos fazer parcerias aí pela frente. Estou muito empolgado com as possibilidades aí da CEAI no segundo semestre. Contem conosco, contem 100% com a CEAI. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E vamos seguir em frente aí pela agenda da concorrência, consumo e comércio exterior. Excelente, secretário. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, por aceitar o convite, por essa conversa super interessante, franca, aberta, muito rica, muito esclarecedora, né, e também muito obrigado pelos elogios à atuação do IBRAC, né, a gente fica muito satisfeito também em ouvir isso, né. Conte com o IBRAC como um parceiro na discussão de todos esses temas, no desenvolvimento e implementação dessas agendas. Como eu disse, há muita convergência na maneira de encarar o valor da concorrência, né, nos mercados, né. Lamentavelmente, no Brasil, ainda há muito pouca compreensão do significado, né, da importância da existência de um processo competitivo amplo nos mercados, né. Você comentou, numa das passagens, né, que às vezes a expressão liberdade econômica há um certo preconceito no país em relação a essa expressão, e eu concordo, porque eu gosto de olhar o direito da concorrência, a promoção da concorrência como sinônimo de proteção da liberdade econômica, né? Para mim, liberdade econômica e proteção da liberdade econômica está no campo de sinonímia de concorrência. Concorrência é liberdade econômica, né, no sentido mais amplo, né, a liberdade dos cidadãos, né, não só
dos agentes econômicos, de quem exerce a atividade econômica, mas e principalmente dos consumidores. Né? Eu gosto muito da ideia do Hayek, num artigo, né, cujo título é Concorrência como um processo de descoberta, que é a visão de que a concorrência, o valor dela está justamente em ser um processo que permite a descoberta das preferências dos consumidores. Né? Se eficiência alocativa, né, que é um dos valores máximos de um bom funcionamento de uma economia de mercado, se eficiência alocativa significa, né, a satisfação das preferências dos consumidores, é preciso descobrir qual é essa preferência. E a melhor maneira de descobrir o que os consumidores preferem é da opção, da liberdade da escolha. Né? E isso só acontece com liberdade de iniciativa, liberdade de desenvolvimento da atividade econômica e liberdade de escolha dos consumidores. Né? Então, realmente é muito importante que o valor da concorrência nos mercados seja mais amplamente disseminado no país. Então, parabéns de novo pela apresentação, pelos comentários. Passo a palavra para os meus colegas Bruno e Lauro para encerrarem. Bom, secretário, muito obrigado novamente aí pela discussão, achei ótima. Gosto de discutir política para além de propriamente direito, eu acho que as coisas estão cada vez mais interligadas. Conte sempre com a gente, o IBRAC participa de vários fóruns também, com outros órgãos, principalmente com o CAD, estamos sempre conversando com o CAD, com o Judiciário. Toda vez que você quiser testar uma ideia, fique à vontade para dar uma ligada, conversar com a gente, testar uma tese. Recentemente, o governo tem adotado isso. O PPI fez muito isso, por exemplo, várias reuniões com escritórios, com players, antes de baixar algumas medidas. O CAD faz isso com a gente de vez em quando, então, por favor, fique à vontade. Eu acho muito importante essa visão tua, que, assim, com a qual eu concordo, né? A gente tem a livre concorrência, a livre iniciativa, são princípios constitucionais, tanto quanto outros princípios constitucionais, mas parece que eles são vistos aí como de segunda classe, né? Porque todo outro princípio constitucional de acesso à justiça, acesso à saúde, acesso à vida, passam na frente da livre concorrência. Então, pensa-se muito mais hoje em regular, em proteger o cidadão, em proteger o consumidor, do que propriamente em dar-lhe meios para que ele mesmo possa optar, como disse o Ricardo, e tomar suas próprias decisões. Né? No geral, o brasileiro é visto como um cidadão de segunda classe. Né? A gente fala, volta e meia no IBRAC, que o brasileiro é, antes de tudo, um regulado. Ele tem regulação para tudo e qualquer coisa, e muita gente gostou, se acostumou com isso e quer regulação. Então, a gente tem que mudar esse mindset mesmo. Muito obrigado e conte conosco para tudo que precisar. Obrigado, secretário. Só fazer minhas as palavras do presidente Lauro e do Ricardo. O senhor deve ter visto aí o chat, só elogios. Acho que o pessoal ficou muito bem impressionado com a agenda da SEAI. E o que eu teria a dizer é reforçar o que foi dito, tenha sempre no IBRAC um parceiro, vamos procurá-lo aí com um mapa reformulado, o mapa da ineficiência, que é o nosso projetinho, com proposta de parceria, para a gente viabilizar aí essa atuação conjunta num objetivo único. Obrigado, de novo, secretário. Tchau, gente. Obrigado a todos. Obrigado a todos os participantes. Boa tarde. Obrigado, secretário. Até mais, pessoal. Obrigado.